Beleza, pessoal? Vamos aí para a nossa terceira aula de Código de Defesa do Consumidor. Nós já falamos na primeira aula sobre relação de consumo, como entender, definir quem é consumidor, quem é fornecedor. Na segunda aula, nós falamos sobre os princípios que norteiam o direito do consumidor. Vale lembrar que o direito do consumidor é principiológico e ele está fundamentado em princípios, tá? Então, dificilmente você vai encontrar ali a previsão de conduta e resultado. Dizendo assim, olha, todo produto tem que vir com manual. Não, não vai estar escrito isso, tá? Isso você extrai da onde? Dos princípios, né? O que nós vimos na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre responsabilidade dentro do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Vou colocar aí o PowerPoint para vocês, lembrando que esse PowerPoint está lá na plataforma, é só você procurar lá dentro da aula que você vai encontrar esse PowerPoint. Responsabilidade na relação de consumo, nossa terceira aula. Então, primeira coisa que nós temos que fazer aí é adequar a nomenclatura, a terminologia usada, tá? Por quê? Porque até então vocês falavam assim, olha, eu comprei um celular e ele deu defeito, tá? Se você procurar no código o termo defeito, você vai encontrar. Só que o termo defeito não é para isso que aconteceu no seu celular. O que aconteceu no seu celular, o código chama de vício, tá? Então, o que é o vício? O vício é a ausência de uma característica esperada do produto. Então, você comprou um celular, você espera que ele, por exemplo, se conecte à internet. Mas, que ele tenha lá onde colocar um cartão da sua operadora e esse cartão faça conexão com a internet. Mas, vamos supor que aquilo não está funcionando. Então normalmente você diz que esse produto tem um defeito. Só que o código diz que tem um vício. Por quê? Porque a característica esperada desse produto é que ele conecte-se à internet. Portanto, para o código ele apresentou um vício. Professor, mas então como que o código trata o defeito? Quando o código fala em defeito, é o vício mais um dano, chamado também de fato do produto. Pense o seguinte, você acabou de adquirir um carro, um veículo, 0 km, saiu da concessionária, pegou a avenida, tinha um semáforo vermelho, você vai frear, o carro não tem freio. O carro não ter freio é um vício, beleza? Só que esse vício acarretou que você passasse no sinal vermelho, no semáforo vermelho, e bateu o veículo. Então eu tenho um vício e tenho um dano. A soma desses dois, o código chama de defeito. Então, isso muda o quê? A responsabilidade. Daí, por isso e por outras coisas, eu sou contra. Todo comércio tem que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Eu pergunto, para quê? Quando o Código do Consumidor diz o seguinte, que o comerciante não responde pelo defeito, somente em casos especiais, e eu vou falar para vocês, pode o comerciante se valer desse equívoco de interpretação para não responder, quando na realidade ele deve responder porque normalmente está-se diante de um vício. Professor, não entendi nada do que você falou. Calma, vou explicar novamente.
Você comprou um relógio, passou 2 dias, o teu relógio não funciona. Passou um dia, ele parou de funcionar. Aí você chega lá na loja e fala assim, olha, o meu relógio deu um defeito. Só que juridicamente seu relógio não teve um defeito, seu relógio tem um vício. Quando você abre o código, a mulher vai falar assim, não, nós não temos responsabilidade. Aí você vai abrir o código, que ela tem um exemplar lá. E aí você vai verificar que o comerciante não vai responder em caso de defeito. Aí você vai sair e falar assim, poxa, olha só, realmente eles não respondem o problema do meu relógio. Só que ele responde, o problema é que o código chama o problema do seu relógio de vício. E ele chama de defeito quando esse vício é acrescido de um dano. Tá? Então, a partir de hoje, a nomenclatura muda. Juridicamente, é diferente. Então, o que você chamava de defeito, hoje nós chamamos de vício. Tá? E defeito é quando esse vício ele tem um dano agregado a ele. Tá? Então, vamos falar primeiro de vício. O vício, ele pode ser de quantidade e de qualidade. Vício de quantidade, a característica ausente é a quantidade. Então eu espero que quando eu compro uma dúzia de ovos, venham quantos ovos? 12. Eu espero que quando eu compro 1 quilo de carne, venha quanto de carne? 1 quilo. Eu espero quando eu compro que mais? Meio quilo de margarina, venha meio quilo. Meio quilo de café, venha meio quilo. Tá? Então a questão é com relação à quantidade, tá? Então você foi lá comprar um produto e esse produto ele não vem com a quantidade correta. Então imediatamente, e aqui frisa-se imediatamente, porque quando eu falar de vício de qualidade não é imediatamente, quantidade é imediatamente. A escolha do consumidor, então quem que escolhe o que vai acontecer? É o fornecedor? É o consumidor que escolhe, ok? Primeira possibilidade, a troca do produto. Então você foi lá, queria comer um omelete, comprou 12 ovos, abriu a caixinha, tinha 11, então você troca, devolve a caixinha com 11 e pega uma caixinha com 12. Simples, resolvido o problema, ok? Segunda possibilidade é o complemento, tá? Então, você comprou, tinha 11 ovos, aí o comerciante colocou mais um, tem 12, está resolvido. Terceira possibilidade, desfazimento do negócio, devolvo os 11 ovos e pego o meu dinheiro de volta. E quarta possibilidade é um desconto proporcional. Digamos que o indivíduo pagou R$6 por 12 ovos, portanto cada ovo custa 50 centavos. Então faz um abatimento proporcional, dá um desconto de 50 centavos e leva 11 ovos. É claro que a escolha é do consumidor, ok? Porém, essa escolha não pode exceder o princípio da boa-fé. Tá? Eu estrago um outro produto para que eu consiga ver satisfeita a minha opção. Como assim? Vamos supor que você comprou um pacote de arroz e ao invés de ter 5 quilos, ele tinha 4,8 kg. Imediatamente, o consumidor escolhe o que fazer. Aí o consumidor vai lá e escolhe que seja complementado. Ora, ele vai abrir, o fornecedor vai abrir um novo pacote de mesmo produto com
para retirar 200 gramas para te dar num saquinho à parte, você vai inviabilizar a venda do restante. Nesse caso, não. Fere o princípio da boa-fé. Então, ele pode escolher trocar por um outro que tenha 5 quilos, pode escolher trocar por outra marca, pode querer o dinheiro de volta, pode querer um abatimento proporcional. Não tem problema. Tá? Então, o consumidor escolhe. Ele só não pode exceder, levar a um prejuízo excessivo para o fornecedor. Tá? Então, ele vai estragar uma outra mercadoria? Não, isso também não, tá? Mas quem escolhe é o consumidor. Às vezes uma opção é bom, às vezes a outra é boa, depende do momento, né? Então, o consumidor é que escolhe. Quando eu falo em vício de qualidade, nasce um direito do fornecedor. Primeiro vamos entender o que é vício de qualidade. É aquilo lá, o celular quebrou, a TV que não funciona, tá? Eu não falo mais de quantidade, eu falo de qualidade. Quando eu compro o produto, ele apresenta o defeito, aliás, ele apresenta o vício, olha eu entrando aí nessa cilada. Ele apresentou um vício, há o prazo de 30 dias para o fornecedor consertar. Muitos falam assim, professor, mas eu comprei o produto, eu não quero um produto consertado. Só que a lei, ela prevê um equilíbrio. E esse equilíbrio passa pelo direito de consertar. E o consertar, na realidade, é para resolver o problema. Pode ser consertando, pode ser de outra forma. Tá? Passou 30 dias sem consertar o problema, aí sim recai sobre o consumidor a escolha. Se vai querer, a primeira opção é a troca, segunda opção é desfazer o negócio, terceira opção é o abatimento proporcional, tá? Primeira pergunta que os alunos fazem: professor, eu levei lá o meu celular, ficou 15 dias, aí voltou, ficou mais 15 dias, voltou, fiquei um tempo, deu problema, levei de novo na manutenção, ficou mais 15 dias, já deu 30, devolveram, peguei 2 dias depois, tive que levar, ficou mais 10 dias. Nesse caso eu somo, passou dos 30 dias, a escolha é do consumidor. E lembrando que toda a cadeia produtiva responde, inclusive o comerciante. Tá? Outra pergunta muito comum: professor, quando eu comprei o celular eu paguei 3 mil reais no celular. Agora eu quero desfazer o negócio porque deu problema, agora o celular está 2 mil, paguei 3, agora está 2, eles querem me devolver 2 mil reais. Não, você trabalha com o preço de compra, não o preço atual, ok? Tá? Eu quero a troca, mas não tenho o mesmo produto. Também é perguntado. Tem que dar um similar, ainda que melhor, não pior. Eu quero optar por um melhor. Tem essa opção? Não tem. Então, em tese, você não pode optar por um produto melhor. Professor, mas eu pago a diferença. Em tese, você não pode. Mas, se eventualmente o fornecedor não quiser, você fala, ok, me devolve dinheiro. Ao devolver o dinheiro, você pega com uma mão, com a outra mão, você fala, agora eu quero comprar o melhor, eu estou pagando a diferença. Tá? Então, é possível, né? Você comprou um celular de 3 mil reais, hoje você quer um de 3.500, você quer pagar 500. Pode. Não há uma previsão legal, mas há a possibilidade disso acontecer. Tá? Então, mas é importante entender, existe o prazo de 30 dias. E quem escolhe se vai trocar, se vai desfazer o negócio, se vai haver um abatimento proporcional, é o consumidor. Não é o fornecedor. Aquela historinha assim,
olha, nós não devolvemos dinheiro, você vai ganhar um vale-compra. Se for em razão de algo combinado, ok. Se for em razão de um vício, não. Vou te dar um exemplo. Você foi comprar uma roupa. E aí a moça fala para você, olha, você tem 30 dias para trocar se não servir. Não servir não é um vício. Então você tem 30 dias para trocar se não servir, tem que trazer notinha, beleza. Ah, não tem que me serve. Ela vai te dar um vale-compra. Beleza, isso está dentro, cumprido tranquilamente. Agora, você comprou um produto, chegou em casa, foi olhar, ele estava manchado. Mancha é um vício. Ele estava manchado. Você voltou e não tem outro, você pode escolher por desfazer o negócio. Não existe a história do vale-compras quando eu falo em vício. Tá? Ah, mas e se eu aceitar? Se você aceitar, é um direito disponível. Se você aceitar, em tese, você não está sendo prejudicado. Sempre, quando eu digo assim, se o consumidor aceita, é como se houvesse um acordo, e aquele acordo é válido, não tem problema. Tá? Então, diferente, o vício é diferente daquela troca que eles falam lá quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, que não é uma troca por vício, ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Se tiver pergunta, vai lá que eu tô para responder as questões de vocês. E quando eu falo de serviço? O serviço ele pode ser feito e não atingir aquilo que nós esperamos. Então, a máquina de lavar quebrou. Aí você levou para consertar, acabou que consertou e não consertou. Ele disse que fez um serviço, mas a máquina continuou com o mesmo problema. Então, neste caso, também imediatamente, tá? A escolha do consumidor. Qual é a escolha? Desfazer o negócio. Aliás, primeira escolha é refazer o serviço. Não, vai lá, tenta de novo. Tá? Então, essa é a primeira opção. Segunda opção é restituir o dinheiro. E olha que interessante que aqui não fala mais em desfazer negócio. Porque quando eu desfaço o negócio, eu devolvo um bem e pego meu dinheiro de volta. Aqui não. Aqui não. Ah, mas eu fiz tal coisa no seu produto e agora eu vou desfazer. Não. É a simples devolução do dinheiro. Salvo, quando eu falo em devolução do dinheiro correspondente a serviço. Aquele dinheiro correspondente à peça, salvo que seja uma peça que não havia necessidade, né? Se não havia necessidade, desfaz o negócio. Se havia necessidade, ou o cliente opta por ficar por aquela peça, imagine o seguinte, você mandou consertar o seu carro e você e o mecânico diz o seguinte, olha, isso aqui é correia, tem que trocar as correias. Você vai e troca as correias. Afinal, já fazia quilômetros que você já estava chegando o momento de trocar. E aí não resolve o problema. Só que você pagou X pelo serviço e Y pela correia. Mas você quer ficar com a correia, porque já aquilo lhe favorece. Então, o relativo ao serviço ele tem que desfazer, mas ele não tem que te devolver o relativo ao produto, a correia, que você quer ficar com ela. Mas se você não quer ficar porque a sua estava boa e tudo mais, aí você tem que desfazer o negócio, tá? Mas essa é sempre a pior opção, porque se a prestação de serviço ela é muito pessoal, raramente ela não vai ser pessoal. Então, começa a pairar dúvidas, começa a pairar, será que o cara está fazendo isso mesmo? Será que ele não está estragando? E às vezes o cara não está. Às vezes a simples montagem novamente pode aparecer um outro problema e aí vai virar um balaio de gato. Tá? Mexer de novo no produto nunca é uma boa saída, tá? A não ser que seja
no sentido de refazer o negócio, mas devolver o dinheiro e o cara ter que mexer para tirar alguma coisa não é bacana, tá? Não que a pessoa seja desonesta, mas é que isso pode fazer pairar dúvidas e aí sai um pouco da parte legal para a parte emocional do negócio. A terceira opção é o abatimento proporcional, né? A máquina de lavar, ela foi cobrado X para consertar, ela não acendia o painel, não funcionava. Agora ela funciona, mas não acende o painel. E para você tá bom, você acendeu o painel, quero só que ela funcione. E aí então tem um abatimento proporcional e quem escolhe é o consumidor. Beleza? Bom, os vícios, eles podem ser oculto ou aparente. Isso vai ter interferência lá na frente quando eu falar de garantia. Então vamos entender esse vício oculto ou vício aparente. Então o vício aparente é aquele que uma simples olhadinha já dá para verificar. Vamos supor, você comprou uma TV e tem um risco gigantesco na TV, na tela da TV. Você tirou da caixa, você vê. Então é um vício aparente. O vício oculto é diferente, porque não basta uma simples diligência, né? Então é bacana que o direito fala do homem médio, né? A pessoa não precisa ser nem tão inocente, nem tão experto naquele assunto, mas mediano para ele não ver de maneira aparente. Quer ver um exemplo? Comprou uma TV. A TV tem 4 portas HDMI, 4 entradas HDMI. Sabe, aquela mais chatinha assim. Uma não funciona. Se você não der a sorte de colocar ela na primeira vez, você só vai descobrir esse vício quando você for instalar um outro equipamento, tá? E aí estou diante de um vício oculto. Ela veio sem o HDMI, só o buraquinho, sem nada lá dentro. Opa, aí é um vício aparente. Mas o equipamento está lá, ele só não funciona. Aí já é um vício oculto. Beleza? Tá? Bom, isso faz com que a gente pare de falar de vício e comece a falar de defeito. Tá? O que é um defeito? Nós já falamos lá atrás que é o vício acrescido de um dano. Quem responde? Toda a cadeia produtiva, mas não exceto o comerciante. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte: uma coisa é uma lanchonete pequena que vende salgados e refrigerantes. Aí o refrigerante veio sem gás. Ela troca uma lata de refrigerante. Aquilo não representa algo significativo para aquele comércio, ok? Mas imagine você, se essa latinha de refrigerante tiver um veneno e matar alguém, como que aquela lojinha, que às vezes funciona numa porta de 1 metro, vai indenizar o indivíduo? Que é algo que ela não teve culpa, ela não participou do processo de fabricação. Então, num primeiro momento, o comerciante ele é excluído da responsabilidade quando eu tenho um defeito, ok? Ele só vai responder nas seguintes hipóteses: não pode identificar o fabricante, não dá para saber quem fabricou. Ora, você vendeu e não quer e não consegue identificar quem fabricou, né? Então se não tem tu, vai tu mesmo, né? Se não tem o outro a responsabilizar, vai você mesmo, tá? Segunda opção: o produto é fornecido sem identificação clara do fabricante. É como se ele soubesse quem, mas quisesse esconder, tá? E aí ele vai responder, ou seja,
o comerciante atuando como o agente que dificulta a indenização. Então, é ele que vai responder. Tá? E por último, é quando ele não conserva um produto perecível adequadamente, ou seja, ele avoca para si a responsabilidade. Então, ele comprou um produto que é para ser mantido resfriado, ele não manteve, como que eu vou atribuir isso ao fabricante? Tá? Mas aí eu já começo a ter que provar. Né? E quando eu falava de vício, eu não precisava provar nada. Agora, tudo bem que a prova é do comerciante, mas há sim a possibilidade do comerciante entrar na jogada. Tá? Mas, num primeiro momento, o comerciante não responde, diferente do vício. Vício todos, inclusive o comerciante. Tá? Bom, mas então, o que pode ser feito a partir daí? Né? Como que o fornecedor ele pode se eximir da responsabilidade? Né? Primeiro, as únicas defesas do fornecedor, e é importante você prestar atenção nisso, por quê? Porque quando nós estamos falando aqui, você tem que assistir isso pensando que você vai ser empresa, vai ser fornecedor, portanto você tem que se atentar à forma de excluir a responsabilidade. Primeiro, é comprovar que ele não colocou o produto no mercado. Então, o caboclo é um corredor, o cara gosta de correr, comprou um tênis. E aí, o tênis fez com que ele machucasse a coluna e não pudesse correr mais. Então, tem um vício, o tênis, mais um dano. Aí, ele processa a empresa. Quando ele vai ver, o tênis, a marca do tênis é Mike, não é Nike. É Pluma e não Puma. Ou seja, era um tênis falso que alguém fabricou. Então, como que o fornecedor vai dizer, olha, eu não sou responsável por aquilo que eu não coloquei no mercado? Outra hipótese, o defeito não existe. Para ele não existir, ou não existe o vício, ou não existe o dano. Tá? Existem algumas formas, por exemplo, pode o consumidor se equivocar, como ele pode entender que coisas que o próprio código diz que não torna um produto inadequado, ou seja, não é considerado um vício. Como, por exemplo, sair uma versão nova do produto não torna inadequado o anterior. Tá? Vejam, o fornecedor ele tem que demonstrar que o defeito não existe. E como ele vai fazer isso? Demonstrando ou que o vício não existe ou que o dano não aconteceu. Tá? Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Né? Então, o consumidor não fez a manutenção correta. O consumidor, vamos supor, um veículo, ele está utilizando aquele veículo de passeio para corrida. E a corrida exige muito de freio. O freio acaba. Então, a culpa é exclusiva do consumidor, ok? Ou pode ser de um terceiro, que não faça parte dessa relação de consumo. Tudo bem? Então, essas são as defesas. Olha como é difícil para o fornecedor se defender de um caso de defeito, no caso de um vício mais dano na relação de consumo, tá? Vamos lá. Falando agora de garantia, por que a garantia está aqui dentro dessa aula? Porque quando eu falo de vício e responsabilidade sobre vício, eu digo que a existência desse vício, ela está na fabricação, tá? Vamos supor, a TV foi riscada, então ela está antes de chegar na mão do consumidor, então ele vem ali da fabricação, do processo de venda e tudo mais, tá? Mas ele vai ter um prazo, tá? Então eu tenho aí o que nós chamamos de garantia legal, tá?
Então, para bens duráveis, a garantia legal é de 90 dias. Para bens não duráveis, de 30 dias. Professor, me fala aí, o que é bem durável e o que é bem não durável? Vou falar para você. Bem durável é aquele bem que ele não se consome com o uso. Diferente do bem durável, ou bem não durável. Professor, continuando me entendendo. Vou explicar. Pensa num lápis. Você vai escrevendo, ele vai consumindo e ele acaba. Um fósforo, a comida, um bem não durável, ok? Um bem durável, você tem lá um carro, uma televisão, né? O desgaste pelo uso é insignificante, ok? Tá? Então, bem durável, 90 dias. Não durável, 30 dias. Professor, então é o seguinte. Contados de quando? E é aí que mora o problema. Lembra que eu falei de vício aparente e vício oculto? Se é um vício aparente, eu conto os 90 dias de um bem durável, os 30 dias de um bem não durável, do ato da compra. Por quê? Porque você comprou, viu que a TV estava arriscada, você tem 90 dias para reclamar do risco na tela da TV. Se você não reclamou, o direito não socorre os que dormem. Já era, fica com a TV assim, tá? Agora, e para vício oculto? E é aí que mora a diferença. É aí que tem diferença. Porque o prazo é o mesmo, porém ele começa a contar quando o indivíduo toma conhecimento do vício. Tá? Então, assim, o indivíduo comprou a TV e o HDMI não funciona. Com 90 dias, ou 91, já fora dos primeiros 90 dias, com 91 dias ele vai lá e descobre que não funciona aquele HDMI. Então, a partir dali, ele tem 90 dias para reclamar desse problema que já era presente ao tempo da fabricação. Tá? Então, a garantia ela vai cobrir aquele vício que era presente ao tempo da fabricação, mas que foi encontrado depois. Tá? Então, garantia legal é essa. Garantia contratual é aquela que as partes fixam um período diferente e até uma cobertura diferente, não tem problema. Então, você vai comprar um determinado produto, ele dá 1 ano de garantia. Aí você vai lá no contrato e diz assim, 90 dias garantia total e o restante garantia, sei lá, contra um carro, por exemplo. Garantia 90 dias de garantia total e o restante de motor e câmbio. Eu mexi no conteúdo, vamos dizer assim, na cobertura, mexi no prazo, não tem problema. Então, essa é uma garantia contratual. Então, contratualmente eu posso estender, eu nunca posso diminuir, tá? Porque feriria aí o princípio do equilíbrio na relação de consumo. Beleza? Tranquilo? Deu para entender até aqui? Né? Isso é o que nós tínhamos para hoje, tá? Eu vou deixar a frase da aula para vocês, que diz o seguinte: o que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Uma frase de Platão, né? Muitas vezes o que a gente vê é o conhecimento que vocês estão buscando aqui.
mas importa o que você vai fazer com ele, é aquilo que não se vê, tá? Pessoal, um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tô lá no chat, tem atividade, não esqueça da atividade. E muito obrigado da atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.